Meus queridos, a paz do Senhor para todos, presbítero Paulo César aqui, que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Esse vídeo já tem 2 dias que eu senti de fazer, por impulso do Espírito Santo. É um tema muito complicado, mas eu senti no meu coração de trabalhar com vocês aqui hoje, porque isso arde dentro de mim, tá bom? O tema é um bate-papo, uma conversa com os irmãos da Igreja Adventista, do Sétimo Dia. Eu tenho observado inúmeros ataques, e isso surge já há algum tempo, né? Mas podemos dar ênfase nessa semana, no começo aí de 2024, devido 2 pessoas que são famosas, e eu digo famosas, que tem nome, que tem bastante seguidores, mais de milhões de seguidores, que, no caso, um lado é o pastor da igreja, se não me foge a memória, Batista. Os irmãos que souberem melhor pode colocar aqui no comentário, que é o pastor André Valadão. Uma fala dele em uma ministração, a qual ele demonstra, ele fala que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. E aí vem várias refutações, várias defesas de alguns líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como o caso, como eu disse, de milhões de seguidores, o caso do Dr. Rodrigo Silva. E daí isso ramifica e começa um tentar se defender, um tentar atacar e por aí vai. Eu senti no meu coração, porque eu trabalho com lives de estudo bíblico e teológico, eu sou organizador de um projeto de mais de 9 anos, eu tenho um canal chamado Os Bereanos, um grupo no WhatsApp com homens de Deus no Brasil e fora do Brasil, e pessoas que é adventista. E quando surge uma temática que a igreja adventista defende, ou outras igrejas não defendem, aí vira aquela discussão interno ali no grupo. E eu percebo, e eu disse que eu ia fazer um vídeo na direção do Espírito Santo, que pessoas que são amigos meus, que eu considero pessoas que são amigos meus, e esse vídeo também vai servir para aqueles que não são, tá? Mas que são irmãos, eu vejo o coração dessas pessoas entristecidas, né? Muito triste de tantas acusações com o nome de seita. Qual irmão, qual membro de alguma da igreja, dentro de uma organização, de um ministério, quando alguém fica chamando de seita, vai gostar, né? Aí eu quero tratar algumas tratativas com os senhores e com as senhoras. Eu não estou aqui de forma alguma para defender os irmãos da Igreja Adventista. Não. Pelo contrário, eu tenho bastante discordâncias bíblicas e teológicas, principalmente, diante desses irmãos. Só que eles creem, irmãos, os adventistas do sétimo dia creem em Jesus Cristo. Creem em Jesus Cristo como nós cremos. E a própria palavra de Deus fala que aqueles que não é contra nós, eles é a nosso favor, eles é por nós. Agora, existe algumas coisas que nós temos observado, que não só nesse âmbito de qual igreja que é seita, qual que não é, outras coisas também, que o diabo, nosso adversário, tem levado muitos para o buraco. Porque hoje em dia tem canais só de acusação, só de juízos, só para mostrar os escândalos. E o que eu percebo claramente nos últimos dias é exatamente isso. Não é o mundo falando mal da igreja, é a própria igreja gladiando entre si. E está virando um show, um espetáculo diabólico, um espetáculo carnal, se vocês querem dizer assim, de pessoas sempre gladiando uma outra. Quando uma pessoa erra, é um motivo de triunfo. Oba, já tenho algo para me postar no meu canal. Aquele lá caiu, vai dar muita views. Estamos vivendo neste tempo. A pessoa passa, por exemplo, um obreiro, 30 anos de ministério cheio de Deus.
Um errinho que para alguma pessoa acha que até erro, talvez nem seja um escândalo grande, já é motivo de acusar, ó. Como se a pessoa não fosse servo de Deus. Como se a pessoa não fosse homem de Deus. Esquecendo que a Bíblia diz que quando Arão e Miriam, parentes de Moisés, levanta contra Moisés, o próprio Deus se levanta. Então o meu conselho primordial para vocês, que são da Adventista, é, se vocês crêem que tudo que vocês estão fazendo é realmente bíblico, tem uma visão certa, uma visão teológica bíblica, amém. Fica com isso e não precisa ficar refutando. Coloca na mão de Deus. Se é Deus que dá o crescimento e se é Deus que justifica, descansa em Deus. Tá bom? Eu, presbítero Paulo, eu estava observando essas palhaçadas, um brigando contra o outro, um discutindo contra o outro, e eu estava observando, meu Deus, como a igreja está sendo dividida. Eu estava vendo a live de defesa do Rodrigo Silva, do Dr. Rodrigo Silva. Se tudo que ele falou ali, preste atenção no que eu vou te dizer para vocês. Se tudo que ele falou ali for verdade, glória a Deus. O problema é que eu não confio 100%, porque eu não estava com os livros na mão de Ellen White, nem ele, dizer que para não ficar uma live exaustiva, ok? Tudo bem? Mas todas as falas dele ali de Ellen White rebatendo o que Ellen White realmente fala, se realmente ela fala aquilo que ele estava dizendo, amém, menos mal. O problema é que eu conheço vários teólogos que usam os livros de Ellen White, as obras de Ellen White, ao vivo, lê cada coisa absurda. Por exemplo, que ela foi em outros mundos, que ela visitou Enoque, que tem outros seres, vamos dizer assim, uns ETs, em outros planetas, que ainda não se corromperam comendo da árvore, etc. Do fruto, né? Se isso for verdade, e não é verdade, por exemplo, o que o Dr. Rodrigo Silva falou, é complicado de entender. É um absurdo. As revelações que eu já li, o presbítero Paulo já leu alguns livros que eu ganhei de Ellen White, algumas coisas, que vai contra a palavra de Deus, que traz acréscimo. É por isso que eu afirmo que eu li. Eu falo, irmãos, tem coisa, já falei com alguns adventistas, que traz acréscimo. E eu tenho medo disso. E aí algumas pessoas estão usando para se defender no meio dessa bagunça que está tendo agora, falando assim, não, mas os pentecostais também trazem revelação. O tipo que Deus usa as pessoas na revelação, quando a gente crê, que a gente é continuista, é muito diferente do que o Ellen White escreveu. Muito diferente. Por isso que a gente fica assustado. Mas cada um segue o que quiser. Né? A questão da guarda do sábado, que o apóstolo Paulo falou claramente em vários versículos. E ele diz mais, aquele que quer guardar para o Senhor, guarde. Aquele que não quer guardar, não guarde, mas não seja julgado por isso. Então, irmãos, tem muita clareza que o nosso descanso é em uma pessoa, não em um dia. E por aí vai, os irmãos sabem muito bem. E aí tem uns profissionais na área, por exemplo, da igreja adventista, que refuta. Se eles estão certos, glória a Deus por isso. Se nós estamos errados, amém. A questão é, naquela fala do apóstolo Paulo, se você acha que está guardando para o Senhor, guarde. Mas não pegue isso como juízo para outros que não guardem. Né? E por aí vai. E por aí vai. Né? Então eu quero trazer isso para vocês, meus queridos, porque tem muitas coisas, por exemplo, e eu vou trazer um parênteses para vocês nessa fala. Queridos, não precisa maltratar, esse que é o meu principal do vídeo aqui, na direção do Espírito Santo. Não precisa maltratar as pessoas que estão dentro da igreja adventista. Porque você está dentro da igreja e nem tudo que você faz talvez é certo. Talvez tenha algum errinho teológico aí. O meu conselho para vocês é, sim, mostrar a verdade do que vocês pensam, mas com devido amor. Eu conheço canais no YouTube que só fala de adventista. Não fala mais nada. Chama apologistas da fé.
Vocês conhecem também. Eles odeiam o movimento do adventista e praticamente está odiando e fala que odeia 10 pessoas. Eu vi um podcast de um desses donos de um canal, fizeram a pergunta para ele assim, você acha que o Dr. Rodrigo Silva é um homem, um bom teólogo? Um homem inteligente? De forma alguma. E falando um monte de coisa mal do Dr. Rodrigo Silva. Só porque o Dr. Rodrigo Silva não pensa igual a eles, na luz da Bíblia. Os irmãos adventistas, eles analisam a Bíblia também. Só que eles têm uma visão diferente. É errada? É certa? Nós temos o papel de trabalhar, se for com amor, à luz da Bíblia, na nossa visão. Mas quem não quiser, é isso que eu falo no meu grupo lá de estudo, quem não quiser acreditar e diz que é crente, está na igreja, problema dele com Deus. Não precisa ficar batendo, esmurrando na parede, até falar assim, aceita. Aceita o que eu acredito. Ponto final. E se você estiver errado também? O dono da igreja vai saber, irmãos, vai separar claramente o joio e o trigo, a luz e as trevas. Eu trabalho no meu canal Presbítero Paulo César Oficial. Se inscreva nele, ative o sininho de notificações, por favor. Eu trabalho no meu canal Escola de Teólogos em algumas coisas que eu desacredito da visão adventista. Mas não tenho só isso para ficar perdendo tempo. Tem muitas coisas para me trabalhar. Mas eu trabalho com o máximo de amor, o máximo de pureza possível. Porque eu estou trabalhando com pessoas. E muitas das vezes, como eles falam, eu já vi adventista falando, irmãos adventistas, falando assim, ó, nós cremos que tem pessoas puras, inocentes, em vários lugares. E eu, a mesma coisa, eu acredito que a maioria dessas pessoas, elas nasceram na igreja, mas elas amam, elas sempre estão em busca da verdade. E nós também cremos, eu particularmente, que essas pessoas também são inocentes, elas não são perversas, malignas, só porque elas estão lá. Tem muita coisa que eles acertam mais do que nós. Amém? Então eu deixo esse recado para vocês. Ame as pessoas. Trabalha em temas com amor. E sobretudo, pregue a palavra. Não fica perdendo tempo em querer jogar as pessoas no inferno, não. Amém? Não fica perdendo tempo com isso, não. Porque senão é capaz de você cair junto. Trabalhe várias temáticas. Se no decorrer das temáticas que você trabalhar cair alguma coisa assim, ok. Mas tem gente que só trabalha querendo maltratar. Falando assim, eu sou o bam. É igual aqueles estudos na área da teologia, né? Eu sou doutor de divindades. Cuidado, irmãos. Ame o seu próximo. Eu falo isso para os irmãos porque o Espírito Santo mesmo uma vez me cobrou, muitos anos atrás, de se eu olhar para as pessoas que não são da igreja, agora eu não estou falando nem da igreja, pessoas que não são da igreja, drogada, que está prostituindo, que está isso e aquilo, se eu for olhar só com um olhar perverso, eu esqueço do preço que Jesus pagou por mim, que foi um preço impagável, caríssimo. Eu esqueço de onde eu saí e a misericórdia de Deus me alcançou. Então nós temos que sempre lembrar disso e não cometer esse juízo rigoroso. Tem gente que nem dorme, só estudando para afrontar os outros, para maltratar os outros. Agora, se você ganhar essas pessoas na verdade da palavra e com muito amor, com muito zelo, com o seu testemunho de vida, né? Aí sim você pode ganhar essas pessoas. Da mesma forma que eles podem ganhar nós se nós estiver errado. Mas é tudo no amor. Amém? Eu digo isso porque eu conheço muitas pessoas adventistas. E muitos até se afastaram de mim. Porque ao invés de prolongar o debate, falam, se você quer seguir isso, amém, siga. Eu vou seguir aqui até Jesus me esclarecer ou esclarecer você. Porque eu tenho certeza que eu estou pregando a verdade, estudando a verdade há muitos anos. Mas eles também têm. Então, da mesma forma que, por exemplo, os pentecostais, eu sou batizado no Espírito Santo, falo em línguas, e eu não vou debater com muita gente que não quer. É uma experiência que eu busquei de Deus, o dom do Espírito Santo. E eu falo. Mas eu tenho discernimento do que é certo e do que é errado. Agora tem pessoas que vão falar que não. Igual, por exemplo, a igreja adventista, já que nós estamos trabalhando sobre essa temática, eles acreditam que Jesus Cristo
é o mesmo anjo Miguel. Mesmo título. Para mim isso é um absurdo. É uma heresia. Tá? Para mim é uma heresia. Eles acreditam que Jesus morreu na cruz, irmãos. Mas acreditam também que o nome, quando usado o anjo Miguel, arcanjo, também é Jesus. E aí eles acreditam, tentam usar uma teologia deles lá. Amém? Tem que falar que isso é verdade? Eu, presbítero Paulo? Para mim é uma mentira. Mas eu tenho que falar com amor, pensando em milhares e milhares de pessoas que estão lá. Milhares de pessoas estão lá. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero dizer aqui que eu amo os irmãos adventistas. Eu amo os irmãos de qualquer ministério da Igreja Católica, que eu considero a mãe das heresias. Tá? Eu considero a Igreja Católica como a Babilônia, no sentido espiritual. Muita bagunça, muito erro, mas isso é a visão teológica que eu tô rebatendo. Tá? As pessoas, eu tenho que demonstrar amor, zelo, e não como pessoas perversas, porque eles não fazem mal. A maioria deles, dos adventistas que eu conheço, são pessoas de gente boa demais, maravilhosas. E eu quero dizer que eu amo vocês. Ora para o presbítero Paulo. Vamos parar de ficar perdendo tempo de rebater. Se você estiver fazendo a verdade, não fica nem triste com isso. Confia em Deus. E o mais ele tudo fará ao favor da igreja. A igreja sempre foi perseguida. Tá? E se você for uma igreja verdadeira e estiver sendo perseguida fazendo a verdade, continue nela. Não se entristeça e não busque homens para ficar se defendendo. Tá? Se a gente buscar os nossos méritos ou nós mesmos justificar, Deus deixa de lado. Se você se quietar, Deus ele age. Amém? Que Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo foi esclarecedor, tá bom? E assim, irmãos, vai levantar pessoas. Eu estava vendo, por exemplo, aquele pastor, o André Valadão, né? Que falou aquilo. E aí bombou na internet, todo mundo gostou, gosta de atrito, de conflito, etc. Mas você vê o André Valadão, por exemplo, a igreja dele tem muita coisa errada que a gente não crê também. Muita coisa absurda. E ele não tem essa moral. Eu vejo cada coisa ele falando no Instagram, respondendo com tanta grosseria, com tanta esquisitice, né? Mas é ele Deus. Mas nós temos que falar a verdade. Então, se uma pessoa for um homem de Deus, respeitosamente, falar a respeito, por exemplo, assim, da igreja adventista e considerar ela como seita em apontando algumas coisas respeitosamente, aí você pode respeitosamente também falar o que você acha que é certo e que é errado. Mas se ficar só descascando, perdendo tempo com isso, em vez de falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus, aí é complicado. Deus abençoe você. Se você quiser comentar alguma coisa, comente. Curta, compartilhe. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus.